Fala galera, aqui é o Drake, e se você tivesse que se sacrificar para impedir que a Terra seja invadida por alienígenas, o que você faria? Começamos em 6 anos no futuro, no ano de 2031, onde a humanidade finalmente cumpre o seu antigo plano de colonizar Marte, e assim, a primeira colônia humana é criada no planeta vermelho, e depois de 11 anos, a Aliança, que é a organização terráquea que protege a Terra e estuda o universo, cria uma propulsão quântica, que permite que a humanidade passe a explorar o cosmos e outros planetas. Mas depois de 477 anos, em 2519, as colônias marcianas fracassaram, e as únicas restantes são a da Terra, Elora e Zafdai. Porém, a Zafdai queria se separar do restante delas, o que forçou o homem chamado James Ford, ou mais conhecido como General Sangrento, a realizar um massacre de milhões de vidas, através de uma bomba quântica que finalizou todos os rebeldes dali, mas isso acaba manchando a sua honra para sempre. Dessa forma, vamos para 5 anos no futuro, pois em 2524, o casal formado por Felix e Judah está sozinho enquanto trabalha num planeta que é usado para mineração, e antes que os dois possam aproveitar e relaxar, a mulher nota alguns sinais estranhos que os alertam de algo, e por mais que o seu parceiro duvide que algo estava acontecendo, já que os dois são as únicas coisas vivas ali, ele decide checar o que supostamente está os observando. Nesse momento, o cara nota que há uma nave entrando em órbita, coisa que preocupa os dois. Então, o Felix se arma e sai para ver o que estava rolando. Em instantes, a Judah nota que seu namorado acaba sendo finalizado por algo desconhecido. Aí a cientista aciona a base da Aliança na mesma hora, para reportar um possível contato extraterrestre. O único problema é que antes que ela possa continuar, a criatura do espaço aparece na frente dela, e em paralelo, vemos que a base alerta o General Ryle sobre o ocorrido, que a princípio não quer voltar para resolver esse problema justamente por estar de folga. No entanto, ao ouvir que aquilo pode se tratar de um contato com outra forma de vida, o militar decide voltar ao trabalho, e manda seus homens acionarem o James. Em paralelo, vemos o próprio General Sangrento indo tomar uma num bar, pois ele está ali para encontrar seu velho amigo conhecido como Dash, que vendo seu antigo veterano, logo de cara explica que precisa dele para um trabalho que vai pagar muito bem, e em dinheiro vivo. O único problema é que o papo é interrompido, quando um sujeito ex-militar aparece para mandar o James sair do bar, porque seus amigos não querem um cara que foi responsável por milhões de finalizações ali. Além do mais, no passado, o cara foi um general e estava em forma, só que para o babaca, o velho agora está fraco e ultrapassado. Porém, antes que o idiota consiga fazer algo contra o veterano, o ex-general rapidamente o acerta com força, o que acaba provocando uma briga generalizada, e por mais que o Dash tente evitar, o coitado precisa resolver esse problema, e por isso ele sai na porrada com todos ali, enquanto o James só assiste o seu ex-parceiro conseguindo derrubar praticamente todos. Mas como não conseguem resolver essa história na mão, os babacas sacam as suas pistolas, o que acaba deixando todos ali num fogo cruzado. Porém, os jovens notam que não vão conseguir se sair bem contra os dois veteranos, e no momento em que o grupo sai, a dupla é abordada pelo oficial Marcus, que está ali a mando do Ryle. A princípio, o James não está nem aí para o chamado. No entanto, ao descobrir que ele pode ser reintegrado para o exército, o cara na mesma hora decide acompanhá-los, já que essa é a sua chance de voltar a ter a sua vida normal. E galera, o filme também está retratando uma possibilidade bem otimista da ida dos humanos a Marte, porque tanto a SpaceX quanto a NASA já pretendem realizar missões tripuladas para Marte. Enquanto aqui, no enredo do Invasão Cósmica, os humanos já conseguiram criar a primeira colônia em 2031. Mas no mundo real, mesmo o idealizador e investidor pesado como Elon Musk aponta que a colonização marciana deve começar até 2054. Mas agora, bora voltar pro filme. Desse jeito, a dupla é levada até a base da Aliança, onde eles encontram a Leah, que ao ver o James, obviamente não fica muito feliz. Afinal de contas, ninguém parece gostar daquele cara. Mas como são ordens do Ryle, todos são obrigados a tolerá-lo. E aí a equipe comenta que todos estão reunidos ali por conta do possível contato extraterrestre e como isso pode afetar toda a história da civilização. Daí, o primeiro conselho que o James dá é que a Aliança prepare uma bomba quântica, o que é bem suspeito, porque é a mesma coisa do Celso Portiolli pedir um voo sem escala para Nova York. Mas brincadeiras à parte, o Marcus dá o comando para o Sargento Locke, que sai correndo para impedir que a cientista Fiona vá embora. Afinal, aquela é a única que pode construir uma bomba quântica ali. E mesmo a contragosto, a garota volta ativa para construir o dispositivo. E é claro que tanto ela quanto o Locke ficam curiosos sobre o que poderia estar forçando a Aliança a construir algo tão perigoso quanto essa arma de destruição em massa. Em seguida, o Locke vai receber uma nave recém-chegada do espaço, e ele não perde a chance de dar uma bronca no seu subordinado, que é o Braxton, que além de tudo é um pato na base militar, justamente por ser sobrinho do General Ryle. E antes que o sermão continue, o sargento vai receber um grupo de humanos que teve contato extraterrestre. Aí, tanto ele quanto a Leah observam os humanos ali, até que uma das garotas aparentemente infectadas vai pra cima de um soldado, e ela é justamente a Judah, que apenas vomita uma substância toda preta em cima dele. E ao mesmo tempo, um dos outros caras parte para cima de um soldado, que é estrangulado até ser finalizado pelo esquisitão. Assim, o grupo de infectados começa a se rebelar, e os três assistem os homens sendo abatidos enquanto começam a recuar. E por mais que os infectados sejam atingidos pelos disparos, nada parece afetá-los, até que o Braxton derruba uma das inimigas com um chumbo no olho, que é a única forma de derrubá-los aparentemente. Na sequência, o trio consegue fechar a porta e impedir que as criaturas passem, embora isso signifique acabar sacrificando alguns dos seus soldados para trás. E nesse momento, vemos que as criaturas não são
irracionais. Afinal, a Judah parece interagir com a Leah, além de conseguir manusear uma arma de fogo sem problemas. Ou seja, os infectados não se tornam zumbis, e sim inimigos inteligentes e extremamente perigosos. Por outro lado, o James e o Dash notam um alarme na base, o que os faz agir. Então, o General Sangrento vai até a localização dos três, onde ele apoia o Braxton no tiroteio, porque os infectados estão tomando a base toda rapidamente e finalizando diversos humanos. Assim, o veterano decide não brincar em serviço e vai diretamente até o arsenal da base. Logo após isso, os sobreviventes encontram um grupo de outros militares e continuam combatendo o grupo de infectados da Judah. E tudo piora no momento em que o Locke se prepara para colocar a estratégia deles de ativar o campo magnético em prática. Pois aí, um dos inimigos acaba finalizando com um pipoco bem no meio do coco. E por mais que a Leah tente ajudá-lo, nem a médica pode fazer um milagre ali. Porém, antes dos humanos começarem a serem encurralados, o James aparece dando um tiro de RPG contra os inimigos, que enfim são derrotados. E por outro lado, o Riley finalmente chega à base, onde é informado do caos e descobre que o General Sangrento já está em ação. Desse jeito, o comandante já chega finalizando o infectado, para em seguida resgatar uma militar ferida por um dos inimigos. E no momento em que o sujeito aparece, o Riley não tem dó e o derruba também sem muitos problemas. Aí, após todo o caos, ele se reúne com o restante do seu grupo para discutirem os próximos passos que vão tomar. E a conclusão que chegam é que no momento a melhor decisão é contra-atacar os inimigos sem piedade, porque antes os alienígenas do que a humanidade. Mas a Leah deixa claro que não é a favor de exterminar os inimigos desse jeito, no entanto, é um mal necessário. Daí, no fim da reunião, o James comenta com o Riley que é muito mais difícil dar ordens do que segui-las, e ele sabe muito bem o que é isso, já que foi um general no passado, e eles também conversam sobre a volta do General Sangrento ao exército, se tudo der certo depois dessa missão. Na sequência, o Marcus vai até o corpo do Locke e recupera o terço que o sargento carregava no seu pescoço, e depois dele homenagear o seu antigo parceiro, vemos o Braxton indo falar com o Riley, pois o jovem deseja lutar ao lado deles contra os infectados. Porém, o general nega na mesma hora a proposta do seu subordinado, que retruca sobre o comandante estar mandando os outros soldados para uma missão perigosa, enquanto está deixando um familiar dele para trás. Isso acaba convencendo o general, que aceita levar o seu sobrinho para a guerra. Depois, vemos o grupo se armando para o combate, e o James volta a usar a sua velha armadura de guerra, que o Riley brinca que está muito velha. E aí a Fiona auxilia o restante dos soldados a colocarem os seus trajes de luta. Desse jeito, a equipe decide que a primeira parada deles vai ser a colônia de Elora. E galera, uma curiosidade sobre o filme é que o Bruce Willis recebeu o prêmio de Framboesa de Ouro de pior atuação especificamente dele em 2021, já que no mesmo ano ele esteve atuando em 8 filmes ao todo. O problema é que em 2022, a família anunciou a aposentadoria forçada do ator, pelo problema cognitivo que ele sofre, a afásia, que infelizmente evoluiu para uma demência frontotemporal. E em forma de respeito, a organização anulou o prêmio justamente por reconhecer que o ator já não estava mais 100% mentalmente. Mas agora, bora voltar para o filme. Aí a Fiona também revela que detectou uma grande concentração de tachyons nos infectados, revelando que a Judah vomitou não só uma gosma, como também uma pequena esfera. E essa habilidade estranha dos inimigos vai permitir que eles rastreiem um grupo de soldados. E ao avisá-los sobre esse risco, a cientista entrega ao Locke a bomba quântica, mas para o azar dela, os soldados não sabem como programar aquele dispositivo. Desse jeito, por mais que seja contra sua vontade, a Fiona é praticamente obrigada a vestir o seu traje para acompanhá-los nessa missão perigosa, o que é um grande choque, já que o trabalho dela é ficar sentada dentro de um laboratório, e não ir ao campo de batalha. Por outro lado, também vemos que o James parece ter um passado com a Leah, já que no momento em que o ex-general puxa assunto com ela, a mulher lembra que o cara sempre preferiu ser um soldado do que um marido. Então, o malandro comenta que quanto mais envelhece, mais ele muda de ideia sobre isso. Daí os dois acabam marcando um encontro, caso sobrevivam a essa missão. Em seguida, a doutora começa a preparar o salto quântico, que na física quântica é uma mudança repentina de um elétron e do seu nível de energia dentro do átomo. Porque quando o elétron absorve ou emite um fóton, ele pode saltar de um nível de energia ao outro, criando esse fenômeno que normalmente é um processo discreto e não contínuo. Ou seja, em invasão cósmica, a humanidade evoluiu tanto a tecnologia quântica que pode usar esse fenômeno para se teletransportar. Depois de todos os preparativos, o Riley tem uma leve discussão com o Marcus sobre o Braxton estar com eles nessa missão, já que o general se preocupa com seu sobrinho, enquanto seu braço direito afirma que o jovem está preparado para o combate, até que a viagem deles finalmente começa. E nesse momento, vemos o grupo de militares realizando o salto quântico através do cosmos, mas para o azar da equipe, eles são teletransportados para o meio de uma guerra de espaçonaves. E o principal problema é que para chegar a Elora, os soldados são obrigados a atravessar os destroços e o fogo cruzado. A questão é que nesse momento, tudo dá errado e o grupo é separado do nada, e uma das partes é formada pela Fiona, Marcus e o Braxton, que além de preocupados com o fato de seus colegas provavelmente não estarem vivos, também são quase explodidos pela bomba quântica, que felizmente se estabiliza novamente e não detona. Aí no momento em que o veterano experiente dá a ideia deles se aproximarem da nave alienígena para finalizarem alguns inimigos e traçarem as coordenadas da colônia, um disparo o atinge, porque os alienígenas os acham e começam a alvejá-los com tudo. E por mais que o trio tente contra-atacar, nada parece surtir efeito, então todos são salvos pela chegada de um grupo de sobreviventes. Agora conhecemos a Militar Sol, e o seu grupo dispara contra os alienígenas, e consegue
conseguem finalizá-los por conta do ataque surpresa, e no momento em que os inimigos vão pra vala, os dois grupos de humanos se estranham e quase disparam um contra o outro. Porém, a Fiona explica a situação deles terem se separado do restante da equipe ao entrarem em órbita. E galera, uma curiosidade é que a distância da Terra até a colônia de Elora é de aproximadamente 13 mil anos-luz, que se a gente converter para quilômetros, que dá o total de 122.933 trilhões de quilômetros, o que dá por volta de 822.145 vezes a distância do nosso planeta até o Sol. E vale lembrar que a sonda mais distante da Terra que a humanidade desenvolveu foi a Voyager 1, que esteve a 24,9 bilhões de quilômetros de distância. Mas agora bora voltar pro filme. Nesse momento, um dos companheiros da Sol explica que a divisão deles também foi praticamente toda erradicada pelos inimigos, o que é irônico, já que eles também esperavam uma ajuda da Aliança, que foi enfraquecida pelo ataque na base da Terra. E enquanto uma parte do grupo comenta que pode ajudar o Marcus a se recuperar do seu ferimento, o Braxton e a Sol decidem fazer um reconhecimento da área juntos. Daí a dupla vai andando pela floresta, e ali vemos o campo de batalha, com vários soldados e alienígenas finalizados. Então os dois finalmente se aproximam do acampamento dos inimigos, onde o Braxton tenta configurar as coordenadas para retomar algum sinal ou comunicação com o resto do grupo. E embora ele não consiga muitas coisas, o soldado consegue detectar a presença do James, que está bem próxima dali. E ao ouvir o nome do General Sangrento, a Sol comenta que gostaria de conhecê-lo. E ela é a primeira pessoa no filme a dizer que concordou com o uso da bomba quântica contra a colônia de Zafdi, porque assim como na situação em que estão agora, aquilo foi uma questão de sobrevivência. E caso o militar não tivesse agido, a Terra com toda certeza teria sido comprometida. Mas a tecnologia do Braxton acaba falhando, justamente pela interferência dos inimigos. Desse jeito, a dupla decide ir atrás do General Sangrento, que acorda lentamente depois de ter caído no meio do planeta. No entanto, o veterano nota que está cercado por um grupo de inimigos, que mais parecem um bando de vilões secundários do Power Rangers. Dessa forma, o líder dos alienígenas ordena que o militar entre em um buraco, onde o James começa a alucinar com uma criatura, que parece tomar a forma de uma mulher que passa a seduzir o General Sangrento. Mas essa hipótese é quebrada quando o Braxton aparece do nada, metendo uma bala na cabeça dessa criatura. E ele logo ajuda o seu veterano a se recompor, só que dá pra ver que o cara fica meio abalado por conta daquela ilusão. Aí, ao chegarem na base da aliança daquela colônia, a Fiona assiste a um vídeo deixado por um dos caras que trabalhava ali. E na gravação, o cara se desespera, ao comentar que os alienígenas agem como parasitas, que tomam o corpo e a mente da vítima, além de usarem o próprio sangue para conseguirem procriar. No entanto, a informação mais importante é que os inimigos agem como uma mente só, e não são indivíduos separados. Para piorar, as portas quânticas que poderiam transportá-los pelo planeta estão sofrendo interferência inimiga, ou seja, para detonar a bomba quântica, os soldados vão precisar entrar em órbita. E em seguida, o Braxton nota que o Marcus está cada vez pior, e na hora em que o James fala com seu antigo companheiro, o general decide aplicar uma substância nele que finaliza o soldado ferido na hora. E pessoal, o James aqui provavelmente usou a substância química pentobarbital, que é usada na eutanásia em finalizações assistidas pelo governo daqueles que recebem a pena capital. Mas em outros casos, as injeções letais podem ser feitas de tiopentato de sódio, que induz ao coma, o brometo de pancurônio, que paralisa o diafragma e os pulmões, ou o cloreto de potássio, que para o coração. Mas agora bora voltar pro filme. Ao ver isso, o novato fica enfurecido, mas o veterano lembra o rapaz que o Marcus iria perder a vida em breve, e aquilo encerrou seu sofrimento. Daí descobrimos que o Dash também se encontrou com a equipe, que agora discute sobre o plano. O problema é que os alienígenas possuem um portal quântico extremamente avançado, que pode conectar dois pontos em qualquer localização do universo. E pra piorar, os humanos estão sem muitas escolhas, porque caso decidam detonar a bomba quântica em órbita para acabar com a frota dos alienígenas, o detonador vai abrir um buraco negro, que vai acabar finalizando todos, incluindo os soldados. E eles possuem um canhão na base da aliança que está desativado, e caso consigam religá-lo, poderiam utilizá-lo para atirar a bomba quântica. No entanto, a Fiona afirma que ainda assim eles podem ser sugados pelo buraco negro criado pela explosão. Após essa conversa nada encorajadora, o Dash puxa o James de canto para que eles possam conversar, porque o cara comenta com o General Sangrento que se ele quiser, os dois podem simplesmente sair de toda aquela confusão antes de serem finalizados. No entanto, no momento em que o veterano nega, o espertão decide que também vai ficar ali para lutar. Depois disso, o Dash decide brincar com uma criança que está na base apenas para descontrair, já que a partir daquele momento podem acontecer coisas que não são nada legais para uma criança ver. E nessa hora, os soldados se reúnem para se preparar contra os alienígenas. Daí, enquanto os veteranos obviamente estão prontos e acostumados com o que está por vir, o James nota que a Fiona está em choque, o que é bem justificável, já que a garota nunca esteve em um campo de batalha e não é um soldado como eles. Mas agora, o ex-general comenta que aquilo que eles farão é um mal necessário que vai assombrá-los pelo resto da vida, além de aconselhar a mulher a nunca comentar sobre isso com alguém de fora, porque as pessoas nunca mais irão tratá-la da mesma maneira, e o James sabe muito bem o que isso significa. Aí, o Dash aproveita para dar uma flertada com a Sol, que sobe para servir como a sniper da equipe. E no momento em que o James atira um sinalizador pela porta da base, a luz revela os alienígenas, que já estão cercando a base da aliança. Desse jeito, acabamos descobrindo o destino da Lia, que anteriormente foi capturada pelos alienígenas. Inclusive, aquele ser que o Braxton finalizou para salvar o James foi movido para dentro do corpo da cientista, e o alienígena ainda tem alguns problemas com as memórias da humana. Porém, os
Sakana consegue manter o controle e usa o corpo da mulher para alertar os soldados que a sua raça é movida pela guerra e que por conta disso não terão piedade deles. Então, se a aliança não aceitar a proposta, eles serão tomados pelos parasitas. E para piorar, a falsa Lia comenta com o James que quando o ex-general comentou suas histórias de guerra com a sua antiga parceira, ela sentiu apenas desprezo pelo monstro que ele se tornou. Ou seja, a criatura tomou o corpo da cientista propositalmente, porque havia visto nas lembranças do veterano o que o homem sentia por ela. Com isso, o conflito se inicia, e no meio da névoa, os soldados conseguem finalizar vários inimigos, e enquanto isso, a Sol consegue derrubar várias naves inimigas. Mas é claro que não é tão fácil assim, pois vemos vários sobreviventes sendo derrubados pelos aliens, que por algum motivo estão finalizando os humanos no lugar de parasitá-los. Logo em seguida, o Braxton é surpreendido pelo líder dos alienígenas, que consegue derrubá-lo por ser muito mais forte, mas o soldado consegue alcançar a sua arma e mete um pipoco no inimigo, que vai de vala na mesma hora. Em paralelo, a Fiona vai até o arsenal e consegue reativar o canhão orbital, e a munição que será usada nele é justamente a bomba quântica. No entanto, o impensável acontece, no momento em que o Riley retoma o contato com a cientista, que descobre que o seu comandante teve problemas com seu traje e ficou pairando no espaço. Mas como seus propulsores ainda funcionam, a ideia do militar é se sacrificar, usando a autodetonação do seu traje, e por mais que isso deixe a cientista aflita, o general a manda não contar isso para o Braxton, porque essa informação só faria o novato sofrer ainda mais. Só que isso não dá muito certo, já que o cara chega e por mais que tente falar com o seu tio, o comandante adianta que não existe outra maneira deles resolverem isso. Já o James acaba seguindo a Lia e os alienígenas pela nave deles, e é visível que o corpo da doutora já é mais alien do que humano por conta das mudanças em sua pele, que se parecem exatamente com as que surgiram no rosto da Judah antes. E no momento em que o general sangrento chega até a nave dos inimigos, a Fiona dispara a bomba quântica contra os aliens, e por mais que a alienígena pare o projétil por um tempo, o poder do explosivo é ainda maior. Aí o Braxton ajuda a cientista a realizar o segundo disparo, que finalmente ativa a explosão, que gera um buraco negro enorme que engole facilmente o portal quântico e toda a frota dos inimigos. E o pior é que o sacrifício do Riley não teve sentido e nem valor nenhum, mas tudo bem, né? Na sequência, o Braxton volta para o campo de batalha, onde ele encontra o líder dos alienígenas que ainda está vivo, e através da raiva que sente, o soldado facilmente vence o adversário no mano a mano, e agora se certifica de finalizá-lo de uma vez por todas. No fim, uma semana se passa desde a guerra, e é anunciado que os invasores foram vencidos, além de a Aliança estar planejando reconstruir a colônia de Elora, e vemos que a Fiona e o Braxton estão juntos, sem contar que o Dash e a Sol sobreviveram para contar história, e de alguma forma, o James sobreviveu à grande explosão da bomba quântica, e tem só alguns arranhões no rosto, sendo que a proporção daquela arma com certeza teria o atingido. Mas beleza, né, não vamos cobrar muito de um filme que o orçamento vale menos do que meio quilo de café hoje em dia. E esse filme aqui foi tão preguiçoso, que a placa que sinaliza que o bar está aberto, foi posta do lado de dentro e não fora, ou seja, ela é totalmente inútil, né? Então, mesmo estando feliz pela vitória e por ter salvo a humanidade, o general se lembra das palavras da Lia da última vez em que eles conversaram, porque os dois marcaram um encontro, que infelizmente não conseguiram cumprir. Aí o veterano sai do bar. Fala galera, será que eles vão precisar lidar com outra invasão alienígena? E quem você acha que merece liderar? O James ou o Braxton? Me contem aí nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.